Bom dia, meu nome é Rebeca, sou pós-graduanda em Agroecologia pela Universidade Federal de Viçosa e agora nós daremos início às exibições das palestras da primeira mesa redonda, que tem como tema os desafios e avanços da pós-graduação em Agroecologia. A primeira palestra é intitulada Os desafios da pós-graduação em Agroecologia na atualidade e será ministrada pela professora Silvia Prioli, que é professora titular pelo Departamento de Nutrição da UFV e atualmente é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia pela Universidade Federal de Viçosa. A segunda palestra tem como tema os avanços da pós-graduação em Agroecologia no Brasil. Será ministrada pela professora Anastácia, que é professora associada pela Universidade Federal de São Carlos, pelo Departamento de Desenvolvimento Rural. Após a exibição das palestras, nós teremos um período de debate durante 30 minutos, que será mediado pelo professor Rafael, que é professor associado ao Departamento de Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente é coordenador do Programa de Solos e Nutrição de Plantas pela mesma universidade. Neste período final de debate, nós estaremos direcionando perguntas aos participantes da mesa. Então, vocês podem enviar perguntas durante todo o momento de exibição da palestra e também no final. E nós agradecemos a participação de todos e também a disponibilidade dos palestrantes e desejamos a todos um ótimo evento. Bom dia a todos e todas, é um prazer estarmos aqui no nono SIMPA, que é o Simpósio Pós-Graduação em Agroecologia, do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia da Universidade Federal de Viçosa. Nesse ano nós temos no SIMPA o tema Agroecologia, integrando saberes, os desafios da pós-graduação. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a participação do professor Rafael, como mediador dessa mesa redonda, e também da doutora Anastácia Fontanetti, que é professora da Universidade Federal de São Carlos e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural da mesma instituição. Prazer tê-los aqui conosco, muito bom, com certeza essa mesa será muito enriquecedora e poderemos discutir vários pontos em comum e trocarmos várias experiências. Bom, para falar dos desafios da pós-graduação em agroecologia, eu acho que é importante a gente pensar numa contextualização da pós-graduação em agroecologia no Brasil. Onde ela está inserida, em que contexto, enfim, entendermos um pouco mais a pós-graduação em agroecologia no nosso país. Bom, as ciências agrárias, ela tem o seu primeiro curso em 1961, segundo o relatório Sucupira, inclusive a primeira tese foi defendida no programa pós-graduação em fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa, E 30 anos após, quer dizer, só na década de 90, é que nós temos o primeiro programa de pós-graduação em agroecologia, que se dá em 1996, na Universidade Estadual do Maranhão. Quando nós analisamos as ciências agrárias, nós observamos, quer dizer, que hoje, 60 anos depois, ela está distribuída em todo o território nacional, Então a gente tem, cursos na região sudeste, onde tem a maior concentração, a gente tem cursos na região nordeste, centro-oeste, sul, norte, Hoje nós temos 11 sub-áreas, inclusive a agroecologia se encontra como uma dessas sub-áreas, são 230 programas que variam de conceito, CAPES nota 3 até 7, sendo que os com nota 3 e 4 são 63%. Nós temos, nas ciências agrárias, mestrado, doutorado, acadêmicos, profissionais, enfim, quer dizer, a gente observa todo um desenvolvimento, das ciências agrárias nesses 60 anos. Por outro lado, quando nós avaliamos a sub-área agroecologia, nós encontramos um quadro um pouco diferenciado. Mesmo sendo, mais nova, ela existe há aproximadamente 30 anos, mas o que a gente observa, que hoje nós temos, num total de 8 mestrados, e 2 doutorados, distribuídos entre a região sudeste, nordeste, sul e norte, não temos nenhum na região centro-oeste, e quando a gente analisa esses números, quando a gente observa, por exemplo, a região sudeste, dá a impressão que nós temos a maior concentração de programas, mas não é bem assim, Quer dizer, nós temos, são 3 programas, um em São Paulo, no Espírito Santo e Minas Gerais,
No região Nordeste, né, nós temos, né, no Maranhão, que tem mestrado e doutorado, nós temos na Paraíba, nós temos na Bahia, que só tem doutorado, né, não é um doutorado profissional, desculpe, né, e nós temos também um só na região Norte, que é, né, em Roraima. Bom, né, mas temos também outras características que são interessantes. Desses 9 programas que nós temos, porque um deles, né, que é o do Maranhão, tem mestrado e doutorado. Então, quando nós temos desses 9 programas, o que nos chama atenção é que eles estão distribuídos em áreas, né, diferentes, né? Então, isso caracteriza a intersetorialidade, a multiprofissionalidade, né, que é muito forte, né, na perspectiva agroecológica. Então, nós encontramos programas nas ciências agrárias, nós temos 5 programas, né? Nós encontramos programas sendo avaliados pela interdisciplinar, que nós temos 3 programas, e pelas ciências ambientais, onde nós temos um programa. Os nossos programas, né, então, quase todos eles são só mestrado, né, nós temos, então, só um que tem mestrado e doutorado, e temos um que só tem o doutorado, né, eles são conceitos com CAPES, nota máxima, né, 4, então eles variam de 3 a 4, e mesmo assim, a grande maioria, até onde eu tenho todas as informações, né, eles são conceito 3. Bom, nós temos, então, 1996, como nós colocamos anteriormente, foi o nosso primeiro mestrado acadêmico em agroecologia na Universidade do Estado, né, do Maranhão, né, programa esse acadêmico, né, e que foi reconhecido em 2002 e até 2005 era o único no país. Em 2013, nós temos o primeiro doutorado acadêmico na mesma instituição. Em 2006, né, a Universidade Federal de São Carlos, né, implanta seu mestrado acadêmico em agroecologia e desenvolvimento rural. Em 2011, né, nós temos a implantação do programa aqui na Universidade Federal de Viçosa, né, em 2012, né, na Federal da Paraíba, em 2014, na Estadual de Roraima, em 2014 também, né, um mestrado profissional em agroecologia em Maringá. Né, em 2016, nós temos, né, outro mestrado profissional no Espírito Santo. Em 2016 também, né, um mestrado acadêmico na, né, Fronteira Sul, Santa Catarina. Em 2019, né, o doutorado profissional no Vale de São Francisco, na Universidade do Vale de São Francisco. Bom, então nós temos 8 mestrados, como nós colocamos anteriormente, 6 acadêmicos e 2 profissionais. Temos 2 doutorados, 1 acadêmico e 1 profissional. Bom, né, então a gente começa por aí pensando já, né, quer dizer, quais seriam os nossos desafios, né, uma perspectiva de crescimento, enfim, né. Quando nós pensamos nesses desafios, né, desafios que não são só da agroecologia, mas acho que é da pós-graduação como um todo, mas é importante a gente pensar porque, né, onde que nós estamos. Então, lembrando que, né, que os programas 3 e 4, né, da CAPES, eles recebem recurso do PROAP, né, recurso que é um montante menor, é um recurso, né, que ele vem mais engessado no sentido de utilização, né, e para a gente poder ter uma ideia, eu não sei quanto que cada programa recebe, mas em 2020, nós aqui, né, que somos conceito 4, nós recebemos 8.500, né, para o ano todo. Se nós pensássemos nesse recurso, né, sendo utilizado somente para, né, pesquisa, para garantir que os estudantes, né, possam ir a campo, enfim, né, nós teríamos, né, hoje, nós temos 18 pós-graduantes matriculados, nós teríamos um montante mensal, né, per capita, de R$ 39,40, que por si só já não daria para a gente pensar em fazer pesquisa. Só que lembrando, né, que esse recurso que vem do PROAP, ele tem que manter toda uma secretaria e toda a infraestrutura do programa, né? Então, se nós pensarmos o que cada vez está ficando mais difícil, em ter colaboradores eventuais, né, quer dizer, os gastos que nós teríamos, as com passagem, com as despesas de locomoção, né, hospedagem, enfim, né, quer dizer, então isso também começa a dificultar, nós começamos, né, lógico, hoje nós temos a internet, os trabalhos remotos, e mesmo antes a gente já tinha essas conversas, mas a gente não propicia muitas vezes, né, essa troca direta, né, mais pessoal entre outros colaboradores e os, por exemplo, os nossos pós-graduandos, né, sem contar com os nossos docentes também, né. Com esse recurso a gente, né, pode garantir auxílio financeiro a estudante da pós-graduação, né, material de consumo para a secretaria, mas também para laboratórios, né, para as pesquisas em si, né, como reagentes, como kits, enfim, né, e serviços de terceiro, tradução,
publicação de artigos, né, atualização de páginas, quer dizer, né, ou seja, né, com esse recurso que nós temos, né, lembrando que nossos programas de agroecologia são 3 e 4, os nossos desafios são muito grandes, né, manter um programa desse funcionando, né, quer dizer, realmente não é fácil, né, garantir né, toda essa qualidade, que é o que nós queremos, né, isso exige um esforço extra, um esforço enorme, e que muitas vezes, né, os resultados não deixam um pouco a desejar, tá? Bom, um outro desafio que nós temos são as bolsas. Então, quando nós analisamos os programas de 3, né, com nota de 3 a 7, nota máxima 7, né, esse é um material da Sociedade Brasileira do Progresso para a Ciência, né, eu gosto muito desse material publicado agora em 2020, onde nós temos as linhas tracejadas são relacionadas aos mestrados e as linhas contínuas relacionadas aos doutorados. Quando nós analisamos todos os programas, né, nós observamos no mestrado, doutorado, que, né, nenhum programa, independente da nota, né, começa, né, tem o seu início, né, com um montante de bolsa que seria necessário para o seu funcionamento, né? Mas quando a gente analisa, por exemplo, vamos pensar só os tracejados, né? Então, por exemplo, os programas 3 e 4, eles começam com uma defasagem de quase 30%, né? 30%. Enquanto os programas, por exemplo, né, aqui 5, né, o programa 7, programa 6, né, a gente nota que eles começam com defasagens, né, mas, por exemplo, em torno de 15%. Passando, né, o tempo, né, eles fizeram aqui alguns cortes interessantes, né, a gente observa que os programas 3, eles têm, né, um crescimento, eles conseguem chegar, né, até, né, o seu marco zero, vamos dizer assim, né, até aquele ponto que seria importante, né, que garantiria o número de bolsas suficiente para aquele programa, né, os programas 4, né, mas quando a gente analisa programas, por exemplo, 6 e 7, que não é o caso da agroecologia, a gente observa que eles já estão acima das suas necessidades. E, posteriormente, né, com esses cortes, né, que a gente vem acompanhando, né, a gente observa que os programas 3, por exemplo, chegam a ter, né, uma variação, né, maior, né, uma perda, né, mais de 30%, né, os 4 também chega em torno de 20%, mas se a gente observar os mais vermelhinhos, né, o 7, por exemplo, eles chegam a ter, né, um ganho. Então, a gente começa a observar que existe uma situação muito diferente, né, em relação, por exemplo, às bolsas, né, programas que têm uma nota menor com programas que têm uma nota maior, né. Bom, quando a gente analisa essa situação, né, essa variação de bolsas por nota do programa em relação às cotas permanentes, a gente observa, né, que os programas 3, eles tiveram uma perda de 40% das suas bolsas, né, os programas 4 em torno de 20%, os 5 em torno de 7%, mas os programas 7, eles tiveram um ganho de 10%, né. Então, isso nos faz pensar que há uma certa migração, né, alguns programas perdem e outros ganham, né. Quando a gente analisa, né, então, essa situação, é importante a gente lembrar que os programas de agroecologia se encontram exatamente, né, nos conceitos 3 e 4, ou seja, são os programas que mais perderam bolsas, né, lógico que não isoladamente, eles estão dentro de um contexto 3 e 4, mas, né, quer dizer, nesse contexto eles perderam mais bolsas, tá? Quando a gente avalia pelas bolsas totais, né, ou seja, aquelas permanentes e as de empréstimo, né, onde a gente imaginaria que os programas com as notas mais baixas teriam, né, quer dizer, ou seja, eles perderam mais, então eles vão ter mais bolsas de empréstimo. Não, né, o que a gente observa é que os programas também com notas, né, com conceitos mais baixos, eles perdem também, né, são os que mais perdem, e aí é uma situação semelhante ao que a gente colocou anteriormente, os com notas maiores, chegando na nota 7, eles ganham mais, né? Ou seja, novamente, a gente tem uma migração, né, das bolsas dos programas que têm notas mais baixas para aqueles programas que têm notas mais altas, tá? Né, e que chamam muita atenção, porque, né, não estou dizendo que os programas 7 não deveriam ganhar, não é isso que eu, em momento algum, 7, 6 ou 5, não é isso que em momento algum que eu estou colocando, mas deveria ter, né, um olhar diferenciado,
né? Então, os programas com notas mais baixas são os mais afetados pelo corte das bolsas permanentes e são os mais dependentes de empréstimos, né? Ou deveriam ser, né? E, né, são os que sofreram os maiores perdas e continuarão sofrendo, né? Tudo né, discutido, tudo era colocado, que no primeiro momento seriam os programas 3 e no segundo momento vão ser os programas 4, né? Onde, bom, né, a perda de bolsas, enfim, né? Quer dizer, o que isso significa, né? Quer dizer, como que, né, o desenvolvimento desse programa fica, né, com esses cortes e muitas vezes até sem bolsa, né, conforme o número que eles apresentavam. Bom, os programas 3 e 4, né, é interessante a gente pensar, né, são programas que receberam essa nota, né, são conceitos da CAPES, e a própria CAPES usa a nota que ela dá como um fator de impacto para um programa ganhar ou perder bolsa, né? Então, isso é um ponto que é extremamente questionável. Como assim, né? Quer dizer, os programas, com raras exceções, os programas começam 6, 7, né? A maioria dos programas começam com notas mais baixas, vão crescendo, vão se fortalecendo, conseguem montar o seu doutorado, enfim, né? E não é o que a gente observa, né? Quer dizer, que esses programas, eles acabam sendo muito mais penalizados, né? Então, essa redução do número de bolsas permanentes, né, com transferência de parte das bolsas, né, do remanescente dos programas 3 e 4, né, para os programas 7, quer dizer, isso é uma coisa muito complexa, né, e acaba aumentando essa desigualdade, né? Quer dizer, os programas, a partir do momento que eles são criados, eles passam a ter os mesmos critérios de avaliação, tem os mesmos olhares, né, da CAPES, né, e, né, as situações nem sempre são iguais, né? Então, não existe um plano, né, de fortalecimento, né, em relação a um projeto de crescimento quando um programa se inicia, né, o que deveria existir, né, quer dizer, deveria ter um olhar diferenciado, né, e mais uma vez eu coloco, a ideia não é, né, brigar com os maiores, mas é que os menores consigam, né, ter condições de chegarem onde os maiores estão, né? Os programas 3 e 4, então, eles deveriam ser de responsabilidade compartilhada da CAPES e de toda a comunidade científica, e não, né, eles serem vistos, muitas vezes, como mais um programa que se cria, como, né, quase que, né, um programa que não deveria ser criado, né? Bom, existe nesse documento da SBPC, né, uma discussão que eu particularmente achei muito interessante e achei legal trazer para cá para a gente refletir, né, onde eles colocam que, com toda essa situação, né, de bolsas, de perdas, né, de olhares iguais, mas que em algum momento eles deveriam ter olhares um pouco diferentes em função das suas próprias características, né, mas eles são programas que ajudam a alimentar os programas de notas maiores, né, geralmente os programas 6 e 7. Se a gente pensar na agroecologia, nós temos um programa que tem mestrado e doutorado. Ou seja, né, os alunos terminam o seu mestrado e, né, aqueles que vão continuar, né, possivelmente continuam, tem grande probabilidade de continuar no mesmo programa. Diferente de todos os demais, né, exceto o outro programa que tem o doutorado profissional, os demais só têm mestrado, né? Então, os nossos alunos, eles terminam e, né, aqueles que vão dar continuidade, eles vão para outros programas, eles são absorvidos por outros programas, né, programas que têm notas melhores, né. E aí, o que geralmente acontece? O nosso aluno, né, quer dizer, em 2 anos, com raras exceções, mas geralmente ele não publica no mestrado, né, e aí ele vai publicar onde? No doutorado, né, quer dizer, então nós financiamos, nós ajudamos, nós, né, trabalhamos com aquele aluno, ele vai para o doutorado, né, ele publica, então essa publicação conta para o seu doutorado, né, para o seu programa, desculpe, não para o seu doutorado, mas para o seu novo programa. Lógico, se ele, né, tiver no prazo de egresso, conta para o programa também, mas muitas vezes o aluno demora um pouco, às vezes, para ir para o doutorado. Se ele já não for mais egresso, então não conta onde ele fez o mestrado, só vai contar para o doutorado, e principalmente, se ele chegando nesse doutorado, por exemplo, né, o seu orientador for o mesmo. Isso acontece muito aqui no nosso programa, como nós só temos um mestrado, né? Por exemplo, eu mesmo oriento na agroecologia e oriento na ciência da nutrição. Então, o aluno, né, defende a sua dissertação, vai para o doutorado na ciência da nutrição, né? Ou seja, ele passa a ser um pós-graduando daquele programa, né? E quando ele publica, né, se ainda contar, ele é um egresso da agroecologia, mas ele também conta, né, para aquele programa, né? Então, isso é uma questão, assim, se transfere, né,
inclusive, né, essas publicações, quer dizer, a gente ajuda esses programas mais consolidados a se transformarem em mais consolidados, e a gente não recebe nenhum tipo de apoio, de ajuda ou de olhar diferenciado, né? Então, né, é colocado como uma estrutura perversa essa, né, que a gente vive, né? Então, com isso se coloca essa necessidade de ser revista, né, essa situação dos programas 3 e 4, né? Eles têm que ter perspectiva de crescimento, né, e de se consolidar, né? Porque senão, né, realmente é sempre isso que a gente acaba encontrando. Bom, esses programas, como a gente colocou, eles são programas mais novos, né? Geralmente 10, 20 anos. Se a gente pensar da agroecologia, o primeiro foi em 96, então 24 anos, né? É um programa extremamente novo, né? E com essa remoção das bolsas desses programas, então pode então dificultar ainda mais esse crescimento, né, da pós-graduação no país. Então, quer dizer, com essas perdas, lógico, né, esses programas vão ter muito mais dificuldade de crescer, de melhorar, né, os seus conceitos, enfim, né, impedindo então essa expansão, né, da iniciativa, privilegiando, né, instituições e regiões que às vezes até já estão saturadas, né, em relação ao seu crescimento, aos seus programas de pós-graduação. Quando, né, a gente tem essa redução do número de bolsas, é importante a gente pensar, bom, reduz o número de bolsas, e daí? Né? Então, nós vamos ter o número, né, nós vamos reduzir o número de ingressantes, né? Nós vamos reduzir o número, consequentemente, de egressos e, consequentemente, profissionais que nós vamos colocar no mercado, né? Nós vamos reduzir o número, né, de pós-graduandos em dedicação exclusiva, e a gente sabe que esse é um ponto importante, né, para o programa, né, porque o pós-graduando que, né, não tem dedicação exclusiva, muitas vezes ele não consegue, né, se envolver adequadamente com o seu programa, né? Então, muitas vezes ele realiza as disciplinas, ele volta para a sua região, né? Ele mantém contato, muitas vezes já era, né? Agora só fortaleceu, mas agora em função da pandemia, mas muitas vezes com esse contato remoto, né? Ele não se envolve, né, quer dizer, com o programa, como eu coloquei como um todo, ele não se envolve com a sua instituição, né? Muitas vezes os seus prazos têm que ser mais prorrogados, enfim, né? A gente tem um perfil diferente pelas próprias condições. Então, quer dizer, a hora que eu tenho menos bolsa, né, eu vou ter um número menor de pós-graduandos com dedicação exclusiva, né? Bom, né, também diminui o número de orientadores, porque a gente sabe que a CAPES exige isso, né, a gente tem que ter um número proporcional de orientadores, né, ali no programa, em relação, né, ao número né, de pós que nós temos ali, né, e, consequentemente, nós vamos ter uma redução na produção científica. Por outro lado, né, a gente tem aumentos também, né, muitas vezes, para manter esses números, né, a gente tem que orientar mais, né, do que seria o ideal. Né, a gente pega um pouco mais de pós-graduandos para que a gente mantenha um número mínimo no programa. Né? Muitas vezes aulas específicas, mas relacionadas, né, à temática do programa, né, que não são oferecidas por outros programas da instituição, tem que ser criadas, e quem, né, vai estar oferecendo essas disciplinas, né, são esses professores mais envolvidos. Tem também toda a parte administrativa, então a gente acaba tendo uma sobrecarga de trabalho, né, muito maior, né, e muitas vezes, né, aquilo que nós gostaríamos de ter uma produção científica, não só com artigos, mas, né, todo um crescimento maior, né, se torna prejudicado. Bom, os programas, né, de pós-graduação em agroecologia, né, também é importante a gente fazer esse destaque, né, eles apresentam uma inserção social relevante, né, garante, né, a cultura local, desde o plantio até o consumo, respeitam, né, e estimulam a soberania alimentar, né, eles valorizam, né, os circuitos curtos de comercialização, são fundamentais para a segurança alimentar e nutricional de toda a população, estimulam o direito humano a uma alimentação adequada, respeitam os povos tradicionais, defendem a sustentabilidade, preservam a água, o solo, o ar, com, né, toda uma perspectiva de um manejo adequado, né, de uma preservação de solo, de um cuidado maior com a água, e fortalece, né, o meio ambiente mais limpo. Com isso, a gente, né, tem toda uma clareza que os programas de pós-graduação em agroecologia, eles fortalecem, né, o papel social das instituições de ensino. Né? Essa relação com a sociedade, ela se torna, né, muito forte quando você tem um programa, porque você se relaciona, né, quer dizer, com vários segmentos, inclusive com um segmento que garante, né,
a produção de alimentos, que é um ponto extremamente importante, né, para a manutenção da vida, e também porque onde você tem uma alimentação mais adequada, né, você tem um custo menor, por exemplo, com a saúde. Tem um outro aspecto também que é importante, porque a hora que a gente, né, se relaciona muito mais com os produtores de alimento, né, também tem uma maior chance, né, uma maior probabilidade, maior, né, desses alimentos ficarem mais na região. Então, os recursos financeiros também circulam mais dentro da região. Então, né, a gente não pode negar o papel, né, dos nossos programas, né, em relação a essa inserção social, né, que nós temos e que, quer dizer, que as nossas instituições têm, muito em função desses programas, né, das próprias instituições. Bom, a quem interessa a pós-graduação em agroecologia na atualidade? Eu acho que esse é um ponto que é importante, né? Onde que nós estamos vivendo? Né? Que momento é esse? Bom, no último censo agropecuário, a gente observa, né, que a agricultura familiar teve uma redução no número de estabelecimentos, né, teve uma redução no pessoal ocupado e teve uma redução na sua área. Né, enquanto a agricultura não familiar, nesses 3 itens, né, estabelecimento, pessoal e área, houve um aumento. Também, né, quando a gente avalia, né, o total de agrotóxicos e componentes afins registrados por ano, né, aqui no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a gente observa que, né, desde, por exemplo, 2015 até, né, os dias atuais, nós temos, né, um aumento bastante acentuado, né, desses registros aprovados. Né? Em 2020, aparentemente, tem uma queda, mas é importante a gente pensar que o ano ainda não terminou e que esses dados, eles são, né, se eu não estou enganada, até meados do ano, julho, por aí, se eu não estou enganada, né, para poder fechar esse tipo de documento. Então, quer dizer, né, nós temos todo um registro aprovado, né, e ao mesmo tempo, né, quer dizer, né, uma conversa, será que interessa, né, formar mestres e doutores, né, em agroecologia? Quando a gente fala, né, naquelas reduções na agricultura familiar, lógico que todos nós sabemos, né, que a agricultura familiar, por si só, ela não é sinônimo né, de produção agroecológica, mas ela é um marco importante. Né? Então, ela tem um papel importante, né, nesse tipo de produção e também no processo de transição agroecológica. Nesse último censo, né, quando a gente analisa ainda esse uso de agrotóxico, né, eles trazem comparações, né, desde a década de 70 até 2017, que foi o último. Então, a gente observa que o número absoluto, né, de estabelecimentos em relação ao uso de agrotóxico, né, ele oscila, mas que de 2006, que foi o penúltimo, até o último, 2017, né, tem um aumento de 20%, né, na utilização, né, de produtores, né, que utilizavam agrotóxicos. Bom, né, quando a gente fala, então, dessa pós-graduação, né, é importante a gente pensar, né, na atualidade, nós estamos falando da pós-graduação como um todo, mas também nessa pós-graduação em agroecologia. Bom, né, entendendo um pouco onde nós estamos, como é que está a nossa situação, né, é interessante a gente buscar um pouco o que é ciência e tecnologia no Brasil. Quando a gente pega os orçamentos, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, do CNPq, da CAPES, né, a gente observa que em 2015, né, a somatória dos 3, o orçamento liberado pelos 3, dá 13,97 bilhões. Em 2021, né, ele chega a 2,7 bilhões, né? Ou seja, nós temos uma perda, né, de 80,1%. E aí, né, a gente fica com essa indagação, quer dizer, com essa redução de recursos, né, como é que fica a pós-graduação? Né? A gente sabe que no Brasil, a ciência e tecnologia, ela é, né, basicamente desenvolvida, né, nas instituições de ensino, tá? E aí, como é que fica, né, novos projetos, como é que ficam os financiamentos, como é que ficam as bolsas, criar ou manter os programas, né? Então, a gente passa a ter todas essas dúvidas, né? A gente tem dificuldades, né? Por exemplo, na nossa FAP aqui, a FAPEMIG, né, a gente tem projetos aprovados em 2017 que até hoje não saiu recurso, né? A gente tem projetos do CNPq que não saíram integralmente o recurso, né? Então, assim, e aí?
como é que fica isso, né? Nós tivemos agora esse edital 2020, né, que no CNPq não vai ter mais cota, mas vai ser por editais, mas quem vai ganhar, né? Eu tive dando uma olhada, né, mas assim, os resultados, lógico, para todo mundo aquilo é um absurdo, né, eu não defendo aquilo, mas quando a gente olha, né, possivelmente quem não tinha bolsa NPq não vai ganhar, né, quem, enfim, né, mesmo muitas vezes você sendo, né, tendo ali uma aprovação, mas porque não tem recurso, isso, aquilo, você não vai, né, levar. Né? Com isso, né, vai aumentar a dependência dos programas, né, aos recursos que as instituições recebem da União. Né, recursos esses que vêm para o ensino, para a pesquisa, mas não essa pesquisa de pós-graduação, ela vem para uma pesquisa de uma forma mais geral, né, para a extensão. E é importante a gente entender também esses recursos. Em 2021, né, nós vamos ter um corte nas instituições federais de 1 bilhão. Né, recursos, né, em 2021, esse recurso está estimado em 51,2 bilhões, né, destinados às nossas instituições. Mas 44%, né, desse recurso ainda depende de aprovação do Congresso Nacional. Quer dizer, nós vamos começar, né, 2021, né, com 28,6 bilhões, ou seja, né, nós vamos ter um recurso infimamente aquém, nós já tivemos corte, ainda não vamos nem começar com o que está sendo, né, prescrito para o ano, né, e aí, quer dizer, como manter ensino, pesquisa e extensão? Né, e ainda, né, manter essa pesquisa de ponta, né, manter, né, todo esse desenvolvimento, né, tecnológico, né, todo esse desenvolvimento, né, na pesquisa propriamente dita, né, nessa pesquisa que vai formar mestres e doutores e, consequentemente, pesquisadores, que é o que a gente espera, né, no futuro. Bom, né, quando a gente, então, com todos esses questionamentos, né, a ideia que foi trazer esses questionamentos de forma que nós pudéssemos, né, deixar alguns pontos, né, que a gente possa estar conversando sobre eles, então, né, por toda essa situação, recurso infinitamente baixo, bolsa, os cortes dos programas, né, esses cortes na ciência e tecnologia, redução, né, de recursos, né, para a educação, né, enfim, né, com toda essa situação que nós estamos vivenciando, então, e a agroecologia dentro desse contexto muito forte, né, acho que todo esse contexto, né, infelizmente nós estamos bem amarrados neles, né, então acho que a gente tem que se perguntar, a quem realmente interessa formar mestres e doutores em agroecologia no Brasil? Né? Quer dizer, com toda essa situação que todos os programas de pós-graduação estão envolvidos, né, os 3, os 4, estamos no mesmo barco, mas nós temos, né, também os componentes sociais. Né? Quando a gente analisa, né, por exemplo, essa aprovação, né, dos agrotóxicos, enfim, outros componentes, que, né, não dava para trazer todos aqui, né, também é um questionamento, né, também é um grande desafio. Né? Será que vale a pena investir nesse tipo de programa? Né? Ou será que esses programas estão fadados a serem, né, fundidos com o programa 5, 6, 7, né? Quem sabe a agroecologia, né, volta, né, ou passa a ser simplesmente uma linha de pesquisa, né, mas enfim, né, quer dizer, acho que são questionamentos que nós, né, que são muito fortes. Então, esses desafios da pós-graduação, né, em agroecologia, né, no momento atual, né, acho que eles são e serão, né, acho que infelizmente não é só nesse momento, mas, né, eles são muito fortes, né, e vão continuar sendo. E eu acho que se nós, né, independentes de estarmos nas ciências agrárias ou não, mas se nós não tivermos essa, né, essa percepção, se nós não estivermos mais juntos para fortalecer as redes, para fortalecer os intercâmbios, para trabalharmos mais juntos, né, para não, de repente, né, obrigatoriamente, a gente não replicar todos os trabalhos, mas a gente poder trabalhar onde a gente tem polos mais fortes, né, dentro dos nossos programas, eu acho que vai ser muito difícil, né, a gente se manter nessa realidade. Então, é um pouquinho isso que eu queria levantar aqui para vocês, né, agradeço, né, e mais uma vez, em nome da coordenação do programa de pós-graduação em agroecologia, eu desejo que todos sejam muito bem-vindos e que aproveitem o nosso simpósio. Um abraço e muito obrigada a todos. Bom dia,
Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Anastácia Fontanetti, eu sou professora da Universidade Federal de São Carlos e atualmente estou como coordenadora do curso de pós-graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural daqui do campus de Araras. Antes de eu iniciar minha apresentação, eu quero agradecer imensamente o convite feito pela comissão organizadora do 9º Simpósio de Pós-Graduação da Universidade Federal de Viçosa. É sempre um prazer voltar ao UFV, mesmo que de forma virtual, pelo que nós estamos vivenciando e passando durante esse ano. A UFV foi onde eu fiz meu doutorado, onde eu tenho grandes amigos, e deixei também, grandes professores, e ainda tenho contato com vários deles. Então, agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Então, a comissão organizadora pediu para que eu preparasse uma pequena apresentação em que eu pudesse explanar um pouquinho sobre os avanços da pós-graduação em agroecologia no Brasil. Então, eu preparei a minha apresentação em 2 momentos, separando em 2 momentos. Uma que eu vou tentar, num primeiro momento, explicar como que a agroecologia está em questão de ciência, né, como que é a evolução da área do conhecimento da agroecologia como ciência, e depois fazer um link dessa evolução em relação aos programas de pós-graduação no Brasil. Então, eu trago para vocês aqui um artigo que é adaptado, esse gráfico, né, que vem de um artigo de Hidalgo e Olivier, de 2016. Esses 2 autores, eles fizeram uma pesquisa na base de dados da Scopus, usando palavra-chave agroecologia, entre o período de 1983 até o início de 2016. E eles encontraram um total de 2.176 trabalhos publicados e indexados na base Scopus nesse período. Mas a gente pode observar aqui um crescimento, né, a gente vê aqui, então, se a gente pegar desde 1983, uma certa estabilidade, e a gente tem um início de crescimento, então, aqui nos anos 2000, e realmente um pico de crescimento a partir de 2004, 2005, onde a gente vai ter um pico de crescimento de artigos publicados, em artigos, né, publicados em revistas que estão indexadas nessa base de dados. Automaticamente, esses autores, eles fazem também, um outro autor, né, outro grupo de autores, eles pesquisaram, fizeram também a mesma busca, só que em anos anteriores, né, tentando relacionar quanto desses artigos que eram publicados em periódicos internacionais tinham publicação com brasileiros, né, ou seja, os pesquisadores brasileiros eram autores ou coautores dos trabalhos publicados. Então, no trabalho de Olivier, colaboradores de 2011, e Alencar e Aventurieri, de 2013, também a gente vai observar o seguinte, que há bastante artigo publicado na literatura internacional, nesse período que a gente estava discutindo, né, em torno de 2.500 artigos publicados que têm a palavra agroecologia. No entanto, menos de 150 textos têm como autores pesquisadores brasileiros, né? O que isso nos leva a entender? Que pelo menos até, como a gente viu anteriormente aqui, né, até 2013, 2016, a publicação brasileira indexada na área de agroecologia em periódicos internacional ainda era pouco representativa, né? Quando a gente vem aqui e analisa, pega esse trabalho que foi feito por esses autores, né, Vanderbilt e Lemine, em 2015, eles avaliaram a produção de trabalhos publicados nos Congressos Brasileiros de Agroecologia, de 2006 a 2013, também por tipo. Se a gente for observar aqui, entre, né, os trabalhos publicados, mais de 2.203 trabalhos foram publicados por universidades,
né, nesse período. Também a gente vê um pico, né, a partir aqui vê um crescimento de 2006, com pico em 2013, então nós vemos aqui, né, com pico em 2011, nós vemos aqui, então, um aumento de um bom número, um significativo número de publicações advindo das universidades. Ou seja, a gente sabe que os congressos brasileiros de agroecologia contribuíram muito, né, para o avanço da publicação, dos trabalhos da ciência em agroecologia, dos trabalhos técnicos, e poderia-se dizer, então, olha, não se tem muita publicação internacional, porque nos CBAs o que se publica não vem das universidades. Não, pelo contrário, vem das universidades, o que se publica nos CBAs é a grande maioria. Pouco vem de ONGs, ou vem só das instituições de pesquisa, ou vem de instituição, ou vem de extensão. Mas o que a gente não vê refletido, o que não se reflete nisso? Esse grande volume de trabalho brasileiro em agroecologia que é realizado, ele não é publicado em periódicos internacionais, ele não está indexado em bases internacionais de pesquisa. Então, a gente tem, assim, uma evolução da agroecologia e da sua pesquisa, mas não atinge, né, essa produção vinculada a bases internacionais. Então, a agroecologia, a gente não pode dizer que ela não é um campo, ela é um campo em crescimento, mas a gente tem que fazer aqui algumas ressalvas sobre esse campo em crescimento quando a gente vai pensar em termos de pós-graduação brasileira, né? Então, olha aqui, nesse mesmo trabalho que eu mencionei anteriormente, que a maior parte dos trabalhos publicados nos congressos brasileiros de agroecologia vem de universidades, os mesmos autores identificaram que nesses trabalhos publicados nos CBAs de 2006 a 2013, existiam, né, 16.800 autores diferentes. Porém, entre os 20 autores que mais produziram, ou seja, os mais citados, os mais mencionados, os que mais têm artigo, né, resumo publicado, apenas 5 deles foram identificados na base de dados internacionais, na Scopus, na Web of Science. O que isso nos indica? De que a gente ainda, né, pelo menos até pouco tempo, a gente vinha publicando, a gente vinha fazendo pesquisa em agroecologia, a gente vinha desenvolvendo trabalhos em agroecologia, porém o nosso foco talvez fosse publicações nacionais, um compartilhamento de informações mais voltado para a divulgação da agroecologia nacionalmente, né? Pouco trabalho de impacto, pouco trabalho sendo publicado em revistas internacionais, e isso vai refletir um pouquinho, como eu vou falar para vocês depois, talvez no desempenho dos programas de pós-graduação em agroecologia do Brasil. No início desse ano, né, no início agora de 2020, eu fiz uma pesquisa na base de dados do CNPq, e eu encontrei 426 grupos de pesquisa registrados no CNPq que tinha como palavra-chave agroecologia, né, uma das palavras-chave, ou no título, né, a palavra agroecologia. Ou seja, a gente observa, então, um crescimento, que a agroecologia ela é um campo em crescimento na ciência, porém, talvez nossos programas de pós-graduação ainda estejam colhendo os frutos da forma como que nós conduzimos, né, os trabalhos de agroecologia no Brasil, até bem pouco tempo atrás, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a experiência do programa do qual eu participo, que é o programa de pós-graduação aqui de Agroecologia e Desenvolvimento Rural, porque ele foi realmente, né, se vocês vão observar aqui, ele é implantado em 2006, e vocês vão acompanhar aqui algumas dificuldades em relação a ele, né, ao longo desse tempo.
Então, eu só queria, antes de entrar um pouquinho mais específico nos programas de pós-graduação, deixar aqui uma certa retrospectiva de como ainda estão as nossas pesquisas em agroecologia. Então, na maior parte, infelizmente, ainda ela está concentrada em revistas nacionais, revistas de baixo impacto, fator de impacto, mas a gente produz pesquisa em agroecologia, a gente produz trabalho em agroecologia, porém, talvez o nosso foco, ele não era adequado ao que a CAPES avaliava até então, né? E aí a gente tem alguns reflexos nos programas de pós-graduação em agroecologia. Então, quando a gente pensa sobre os programas de pós-graduação em agroecologia na CAPES, essa também é uma pesquisa que eu fiz no início desse ano, de 2020, então, eu acredito que nada mudou, porque não foi, se teve, a não ser que houve alguma PCN aprovada agora, mais para o final, né, algum novo curso aprovado. Mas nós temos ainda poucos cursos de mestrado e só um de doutorado em agroecologia, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre eles para vocês, o que demonstra para nós que a gente vem evoluindo, a gente vem criando programas de pós-graduação, ou seja, a gente vem institucionalizando a agroecologia, também na pós-graduação, aliás, ela inicia-se pela pós-graduação, e depois ela vai para a graduação, né? Eu tenho o privilégio de participar aqui na UFSCar de Araras de um curso de graduação em agroecologia também, mas mesmo aqui em Araras, né, a agroecologia ela começou a se institucionalizar na pós-graduação. Então, o primeiro curso de mestrado em agroecologia que a gente tem é o da Universidade Estadual do Maranhão. Ele foi criado e até hoje se mantém na área de avaliação da CAPES de Ciências Agrárias 1, então ele foi criado em 1996, e hoje ele está com a nota 4, né? Depois de 10 anos apenas, é que é criado um outro programa de agroecologia, e agora sim, o programa do qual eu participo aqui na UFSCar, que é o programa e coordeno, né, atualmente estou coordenando, que é o programa de agroecologia e desenvolvimento rural. Esse programa, ele é criado em 2006, inicialmente na área também de Ciências Agrárias 1, porém, em 2012, nós migramos para a área de avaliação interdisciplinar. Nós fomos criados com a nota 4, mas logo na avaliação seguinte, na época eram avaliações bienais, né? A gente passou para a nota 3 e a gente se mantém até o momento com nota 3, o que para nós nos custou muito, porque nós estamos aí com 3 nota 3 seguidas, e fez com que a gente perdesse muita bolsa, né, de mestrado, e uma situação bem complicada em que o programa vem passando aqui, nesses 2 últimos anos, em função de toda a pós-graduação brasileira, mas, em especial, o nosso programa sentiu muito todos esses cortes que houveram aí, os novos ajustes em relação à bolsa, verba PROAP, e aí por diante. E logo em seguida, né, em 2011, né, ou seja, também não tão em seguida, né, alguns anos após, tem então a criação aqui do programa da UFV, que é o programa de pós-graduação em agroecologia, que está realizando esse simpósio hoje. Ele é criado também nas Ciências Agrárias 1, e hoje ele está, então, com o conceito 4. Vocês vão ver que ele e os únicos com conceito 4 hoje, no mestrado estrito sensu, né, de agroecologia, é o da Universidade Estadual do Maranhão, que apesar de ser um mestrado bem antigo, ainda ele se mantém com nota 4, e agroecologia aqui na UFV, que é recente, né, novo, e que está aí também com nota 4, ainda bem equalizado em relação aos demais, né, um pouquinho acima dos demais aqui. Temos um outro programa de agroecologia que é criado posteriormente em 2016, da Universidade Federal da Paraíba, também na área de Ciências Agrárias 1, atualmente com nota 3, ele passou pela sua primeira avaliação recentemente, né?
E temos o programa de pós-graduação também em agroecologia da Universidade Estadual de Roraima. Ele está localizado aqui em ciências ambientais. Vocês observem que a gente tem 2 em ciências agrárias 1, um interdisciplinar e agora em ciências ambientais, né? Ele foi criado em 2014, ou seja, ele foi até criado antes da Universidade Federal da Paraíba, e ele atualmente também está com nota 3. E temos, em 2013, criado o Programa de Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal da Fronteira Sul, que está atualmente com nota 3 também. Então, a gente tem 7 programas, né, de mestrado, estrito sensu, atualmente, e se a gente for pensar, são poucos programas de mestrado na área de agroecologia no Brasil. No estado de São Paulo, o nosso é o único com essa categoria, assim como em Minas Gerais, o da UFV é o único, né? Então, nós temos aqui, vamos pensar assim, em termos de crescimento, ou é uma área que já tem muito curso de mestrado. Não, nós somos poucos cursos, cursos localizados, poucos cursos bem espalhados pelo Brasil, né, não estão concentrados em nenhum estado, eles estão espalhados. Isso, assim, pensando na avaliação da CAPES, pode ser para nós uma vantagem em relação ainda a gente ter poucos cursos na área, porém, né, nos mostra aqui uma fragilidade de que a gente também não avançou tanto assim, né. E temos também um mestrado profissional em agroecologia, no IFE, né, no IFET do Espírito Santo, que está em Ciências Agrárias 1, também nota 3. Então, reparem que os nossos cursos estão, mesmo os mais antigos, e aí destaco a agroecologia da Universidade Estadual do Maranhão e a agroecologia da UFSCar, todos ainda concentrados em nota 3 e 4, o que traz uma certa vulnerabilidade para esses programas perante as novas políticas, né, da CAPES, o corte de verba que nós tivemos, e pensar aí que fomos os programas que mais sofreram com cortes de verbas, né. Em termos de programas de doutorado, o único doutorado que nós temos aprovado, estrito sensu, é o de agroecologia da Universidade Estadual do Maranhão, foi criado simultaneamente ao de mestrado, e também se mantém com nota 4, né? E lembro que eu fiz a busca, pessoal, com a palavra-chave agroecologia, né? Lógico que a gente tem mestrados que são afins, né? Se a gente for pensar em alguns mestrados, eles podem trabalhar com conceitos de agroecologia, mas eles não trazem no título do seu mestre ou do seu doutor a palavra ou o título a palavra de agroecologia. E mais recentemente, em 2019, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, ela consegue, então, emplacar aqui um doutorado profissional com o título de Agroecologia e Desenvolvimento Rural Territorial. Então, nós temos apenas 7 programas de agroecologia no Brasil, bem espalhados, ou seja, eles não estão concentrados no sul, sudeste, né, eles estão espalhados. No entanto, apenas um programa de doutorado, estrito sensu, e um programa de doutorado profissional, no entanto, todos dentro de conceito 3 e 4 pela CAPES. Por que eu destaco isso, né? Porque esse conceito 3 e 4, ele realmente levanta a vulnerabilidade da pós-graduação em agroecologia. Quando a gente pensa que se a gente for pensar em termos dos cortes que houveram, e a própria portaria que a gente teve agora, dia 9 de março de 2020, ela reduz em cerca de 10% o total de bolsas de pós-graduação financiadas, né? E quando a gente passa para conceitos 3 e 4, os cursos perderam em torno de 40% de suas bolsas. Mais recentemente agora, nós tivemos também
cortes de bolsas do CNPq, então cursos 3, como era o nosso caso, que tinha bolsa CNPq, não pudemos participar do edital que houve agora para a nova redistribuição de bolsas do CNPq, também perdemos as cotas CNPq, né? Então, nós, né, pensando assim, os programas com conceito I3 e 4 estão muito vulneráveis, e quando a gente para pensar que os programas de pós-graduação em agroecologia estão concentrados com conceito 3 e 4, esses programas, né, apresentam uma vulnerabilidade grande, né, um perigo para a área, um risco para essa área, e para a gente ter aí reduções de programas de pós-graduação em agroecologia no Brasil. E aqui eu gostaria, né, de fazer um pouquinho um paralelo com as publicações que eu fiz, com um certo levantamento que eu falei um pouquinho sobre as publicações em periódicos indexados com o termo de agroecologia, periódicos internacionais, com as notas dos programas, né. Então, eu vou falar mais especificamente do programa de agroecologia e desenvolvimento rural do qual eu participo, e o que a gente percebe realmente que parte da nossa nota se deve, né, talvez ao não entendimento da necessidade de que os nossos trabalhos fossem de qualidade, né, com qualidade internacional, ou que fosse necessário a publicação desses trabalhos, né, em periódicos internacionais, com forte fator de impacto. Então, por muito tempo, os programas são avaliados muito em função da sua produção técnico-científica, mas aí com peso grande para a produção científica, né, então de artigos. Algumas áreas do conhecimento não levavam em consideração nem a publicação de capítulos de livros, e nós tínhamos uma publicação, principalmente junto com o egresso, muito forte em congressos, né? Então, em anais de eventos, em congressos de agroecologia, e isso não resultava, então, num aumento da nossa nota, né? E talvez esteja aí o nosso grande problema em termos de entendimento de acompanhar essa pós-graduação nacional, do que a CAPES exigia e do que nós estávamos fazendo internamente. Bom, porém, né, aquela história da gente ver o copo meio cheio ou meio vazio, eu sou uma pessoa que, por mais que eu tenha passado por grandes problemas atualmente, como eu disse para vocês, o nosso programa ele tem 3 nota 3 consecutivas, e isso levou a muitos cortes, perdas de bolsa, problemas internos dentro da universidade, como uma forte pressão para a fusão do programa com outro programa que não é muito áreas afins, e aí por diante, eu ainda sou uma pessoa muito otimista. Então, eu vejo que algumas mudanças no sistema de avaliação dos programas de pós-graduação da CAPES podem trazer oportunidades para nós da pós-graduação em agroecologia. Então, uma dessas mudanças é o fato deles estarem propondo agora, né, para esse quadriênio, quem tem acompanhado a professora e Silvia, né, no processo de preenchimento dos relatórios da CAPES, lá no Sucupira, tem acompanhado as novas fichas de avaliação. Eles estão, né, prometendo uma avaliação multidimensional, onde nós teremos um foco na formação de recursos humanos, né? Então, a gente tira um pouco do peso da produção técnica, científica, e passamos agora, então, para a verdadeira função dos programas de pós-graduação, que é a formação de recursos humanos. Mas como nós vamos avaliar essa formação de recursos humanos, né? É onde estão os nossos egressos, qual é a qualidade do trabalho publicado por esses egressos, né? Qual é a empregabilidade desses egressos, ou onde eles estão atuando, então, será em função disso.
Aí eu peguei uma frase que consta lá num documento, né, da Comissão de Autoavaliação da CAPES, e ela levanta o seguinte: a finalidade dos programas de pós-graduação não pode limitar-se à produção do conhecimento, né? Então, não pode se limitar aí a gente analisar o quanto de artigos estão sendo publicados, o quanto de capítulos de livro, mas principalmente a formação de pessoas, né, a formação de discentes. E dessa forma, então, é necessário que a avaliação considere também essa dimensão, que não é um produto, mas um processo, né? Então, vindo avaliar essa formação ao longo do tempo e a trajetória desse egresso aí após a sua formatura. Então, eu vejo isso como uma oportunidade para os programas de pós-graduação em agroecologia, por eu entender que a pós-graduação em agroecologia também trabalha numa visão multidimensional, numa visão né? Então, ela também vai ter ali resultados importantes a serem considerados, principalmente dentro dos impactos na sociedade. Então, se acompanhar a qualidade desses nossos egressos, né, onde eles estão trabalhando, a empregabilidade, talvez isso, né, ou os trabalhos que eles desenvolveram junto a comunidades, qual foi esse impacto na sociedade, isso pode nos ajudar a melhorar as nossas notas, nos fortalecer como pós-graduação. Então, também eu destaco aqui que eles vão considerar o impacto do PPG, e eles colocaram na reunião de meio termo que eu tive da área interdisciplinar do qual o meu programa faz parte, e no ano passado foi colocado que o programa, ele pode ter sim que a finalidade pode ter muito mais impacto na sociedade em si, como publicações de, por exemplo, produtos, né, para a sociedade, como trabalhos junto com a sociedade, como também ele pode ser um PPG mais voltado para a produção do conhecimento científico, conhecimento técnico aí. Então, o próprio PPG vai destacar o seu impacto, tanto na sociedade, quanto o seu impacto científico, e aí, né, por diante. Ainda dentro de considerando os impactos do PPG na sociedade, né, eles passam a avaliar alguns produtos técnicos, né, e dentro desses produtos técnicos vai se avaliar o que a gente entende, então, como tecnologia social, que até então, né, a gente muitas vezes nem destacava nesses relatórios que a gente fazia para a CAPES, né. Então, só para a gente destacar aqui um pouquinho a tecnologia social, mas entende-se como tecnologia social, trabalho técnico, científico, que envolva um método, processo ou produto transformador, desenvolvido ou aplicado na interação com a população e apropriado por ela, que represente solução para a inclusão social e melhoria das condições de vida e que atenda a requisitos de simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade e replicabilidade. Então, vários dos nossos trabalhos de pesquisa que são conduzidos juntamente, participativamente, com os agricultores, com comunidades, podem se encaixar como tecnologia social e podem valorar o impacto do nosso PPG na sociedade, né? Então, quais são os impactos? Quantas tecnologias sociais o nosso programa gerou, né? Quais foram esses impactos para essa comunidade? Quais foram os ganhos de qualidade de vida e aí por diante? Então, eu acredito que aqui está uma das oportunidades para a gente crescer, né, e melhorar aí as nossas notas e nos fortalecer como pós-graduação. E aí eu faço um destaque também, peço desculpa até, porque essa figura que eu coloco para vocês aqui é uma foto que eu tirei da tela de uma apresentação, né, durante o seminário de meio termo da área interdisciplinar da CAPES, em 2019, em que eles estavam, né, a área interdisciplinar estava dizendo o que ela considerava como estratégia para a área, né, então,
o que eles consideram como estratégia. Eles colocavam assim, ó, criação e consolidação de programas interdisciplinares em áreas estratégicas como. Então, eles entendem que uma das áreas estratégicas é o desenvolvimento e agroecologia, né? Então, não é vamos pensar assim, né? Pelo menos dentro do que a área interdisciplinar entende como estratégica, para eles, nós estamos aqui, né, como sendo uma área estratégica. Então, não é uma área que a CAPES pretende cortar. Eles entendem, sim, a importância, e a importância mundial que a agroecologia assume, principalmente porque ela trabalha também com várias outras áreas aqui. Se a gente for pensar direitos humanos, relações étnico-raciais, políticas públicas, né, gênero e sexualidade, a agroecologia trabalha aqui com diversas outras áreas, né, então ela se coloca como uma área prioritária para a CAPES. Então, está aí mais uma oportunidade, né, então, eu sempre vejo, né, o copo está cheio, meio cheio, né, não vazio, né, então, estamos evoluindo aí. Por fim, né, faço algumas considerações finais, que é importante. Então, eu gostaria de deixar claro que, apesar de eu ter colocado como oportunidade essa mudança de avaliação, essa mudança no sistema, ou talvez na forma de avaliação da CAPES para os programas de pós-graduação, vale lembrar que cada área possui sua especificidade. Por exemplo, as ciências agrárias 1 é diferente da área interdisciplinar, né? Então, talvez para a interdisciplinar possa se pontuar mais tecnologias sociais, trabalhos técnicos. Eu posso até indicar como destaque de produção na interdisciplinar, que vai ser uma outra etapa aqui, trabalhos técnicos ou trabalho em tecnologia social. Porém, eu já não sei se dentro da área de ciências agrárias 1, que eu não tenho conseguido acompanhar, poderá se indicar, né? Então, lembrar que, assim, eu vejo como uma oportunidade, porém, cada área tem a sua especificidade, e nós temos aí vários dos programas em ciências agrárias 1, e a gente ainda tem um programa em ciências ambientais, né? Então, talvez até por essa interdisciplinaridade da agroecologia, seja difícil encaixar ela dentro de uma área de avaliação da CAPES, né? A gente optou pela interdisciplinar, porque nós temos uma base forte de professores, de pesquisa ligadas à socioeconomia, e dentro das ciências agrárias a gente acabava, quando a gente pensava lá no Qualis das ciências agrárias 1, a gente nunca conseguia ter publicação de qualidade, porque as revistas, né, da área de ciências de socioeconomia tinham um Qualis baixo, né. Então, lembrar que, independente das mudanças de avaliação da CAPES, cada área possui sua especificidade e a gente tem que respeitá-las e atentar a isso. Quero destacar também que ainda é importante que nós tenhamos publicações de artigos em periódicos internacionais de elevado fator de impacto, é de extrema importância, e eu aproveito essa oportunidade que a gente está aqui, provavelmente, com bastante discente, para explicar isso, né, que o crescimento do programa, ainda boa parte da avaliação da CAPES depende dessas publicações em artigos, em periódicos internacionais, de fator elevado de impacto. Como é que a gente atinge essas publicações? É difícil a gente atingir no mestrado, né, porque geralmente a gente precisa de projetos de longo prazo, né, que pelo menos na área de, por exemplo, eu trabalho com produção vegetal, muitas vezes, né, você não consegue durante um mestrado ter 2 safras de milho para poder conduzir um experimento e tudo mais, mas o que eu tenho entendido é que, se nós temos bons trabalhos e trabalhos relevantes, a gente chega a artigos bons, de qualidade, publicados em revistas importantes, com fator de impacto elevado. É importante também que os nossos trabalhos, eles sejam novidades, eles tragam avanço para a ciência, avanço para o conhecimento científico.
né? Então, é uma importância na escolha desse tema, né, que a gente vai trabalhar, como nós vamos trabalhar esse tema, e a publicação em revistas importantes, em periódicos internacionais importantes, ela não exclui, né, a pesquisa participativa, ao contrário, né, as pesquisas junto com os agricultores, em pesquisação e tudo mais, elas podem gerar ótimos trabalhos, né, então uma coisa não exclui a outra, não é porque a gente está fazendo trabalhos em agroecologia, né, que a gente, para publicar em periódicos internacionais, nós precisamos ter uma ciência cartesiana, uma ciência, né, arcaica e tudo mais, não, né, esses trabalhos participativos, isso pode gerar importantes trabalhos, importantes respostas e ter aí o respeito que essa publicação merece, né. Destaco também que a internacionalização, ela é um processo contínuo e que deve estar sempre no planejamento estratégico dos programas, quer seja por orientações internacionais, participação de professores em bancas, quer seja professores lecionando disciplinas no programa, alunos podendo sair para um estágio, né? No mestrado é um pouco difícil, mas talvez alguns meses aí no estágio, professores saindo, isso é muito importante. E eu acho que a gente finaliza, né, destacando que o programa ele deve destacar a sua contribuição para a sociedade. Talvez seja esse o grande diferencial dos programas de pós-graduação em agroecologia, né? Então, num levantamento rápido que nós fizemos aqui durante desses últimos 3 anos, né, assim, a gente encontra ali um potencial de várias dissertações que podem ser consideradas tecnologia social, né, lógico que precisa passar agora para uma nova avaliação, ver quais são os avanços, realmente, se esse trabalho seria realmente tecnologia social, mas a gente encontra a gente vislumbra essa possibilidade, ok? Então, eu encerro a minha fala aqui, obrigada pela oportunidade, deixo aqui meu e-mail, se alguém tiver interesse, ou quiser trocar alguma ideia, né, tiver alguma dúvida também, anastasia@ufscar.br. Um abraço a todos e a todas. Bom dia a todos. Agradecer a presença de todos, agradecer a participação das professoras Silvia e Anastácia, né, coordenadoras de programa de pós-graduação em agroecologia, que na manhã de hoje aí nos trouxeram um panorama dos avanços e desafios que os programas dessa área enfrentam no Brasil. Vocês viram que isso não são poucos, né? A comissão aí pede desculpa aí pelos problemas técnicos, né? Já avisou aí para todos que esses vídeos vão ser disponibilizados depois na plataforma, no YouTube, para consulta, ok? Mas a gente começa, né, já depois de agradecer a professora Cira, a professora Anastácia, com as perguntas que começaram, né, a aparecer no chat. Quem tiver mais, por gentileza, vai inserindo aí. Uma primeira pergunta seria, né, da Luana Figueiredo: quais os maiores desafios para que os programas possam ter doutorado? Está tendo na tela aí agora. Eu imagino que, diante do cenário que vocês apresentaram, que nós temos basicamente um segundo agora profissional de doutorado, ou seja, qual é a dificuldade que os programas enfrentam, né? Eles não pedem um doutorado, eles não conseguem um doutorado. Acho que talvez seria esse o cenário. Não sei se podem mostrar para a gente, apresentar a experiência de cada um. Vou tentar fazer resposta rápida, porque a gente tem outras perguntas. Professora Anastácia primeiro, nossa convidada aqui de fora. Bom dia a todos e a todas novamente. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse evento e dessa mesa tão importante, né? Já para não alongar mais, na verdade, Luana, o que acontece é assim: nós só podemos pedir doutorado quando a gente tem a nota 4 da CAPES.
Então, aí, por aí você já vê que quem só pode pedir doutorado hoje é o UFV, né, e o Maranhão, que já tem o doutorado. E com o atual cenário de cortes, né, por mais que a gente faça uma PCN muito boa, né, que a gente consiga todos os índices lá, produtivos e tudo mais, para esse pedido de doutorado, a chance de aprovação hoje, na atual realidade, ela é bem baixa, né, então, nós tentamos, quando ainda era permitido pedir, quando a gente ainda tinha conceito 3, a gente tentou por duas vezes foi negado, e aí por diversos motivos, mas um dos principais motivos era a qualidade técnica, científica, em termos de produção, né, dos docentes, e depois, agora, né, mais recente, pelo menos na área interdisciplinar, com programa com conceito 3, não pode pedir doutorado. Vou passar a fala para a professora Silvia. Obrigada, Anastácia. Bom dia a todos e todas, né? Bom falar um bom dia, um presencial remoto, né? No momento que a gente está na tela. Né? Então, em relação a essa pergunta da Luana, né? Quando nós pedimos o mestrado e doutorado, nós tivemos o doutorado negado, né? E nós, né, o nosso programa começou em 2011, nós tivemos uma meia avaliação, nós não chegamos até a primeira avaliação, não foi, não foi trienal ou quadrienal, né, e a segunda já foi completa, e mantivemos o conceito 4, começamos com 4 e mantivemos. Bom, de lá para cá nós não pedimos, por quê? Né, acho que a gente entendeu que a gente tinha que consolidar mais o nosso programa, mas como a professora Anastácia bem colocou, a gente tem um problema sério que é a produção, né? E assim, é muito interessante que o nosso programa agora terminou o Fortis, que era um recurso que nós tínhamos da FAPEMIG, um convênio, né? FAPEMIG e UFV. Então, a gente tinha um recurso bom. Mas, mesmo assim, nós temos muitos pós-graduandos que saem, né? E a gente, com essa questão até que a gente está colocando de demanda de tempo, a gente não tem condições de pegar trabalho de aluno para ficar fazendo, até porque também não acho certo. Né? Eu já fiz meu mestrado, já fiz meu doutorado, acho que todo mundo tem que crescer. Então, né, o que a gente tem, infelizmente, é isso. Né? Esses dias eu fiz um levantamento de todos os nossos professores, né? Quando a gente pega o conjunto das publicações, como quase a nossa maioria participa de 2 programas, pelo menos nós temos publicações muito boas. Né? Mas quando a gente pega da agroecologia, não. Né? Então, a nossa demanda é baixa, como disse a professora Anastácia, a gente tem muitos trabalhos publicados, né, em revistas B5, que, sinceramente, quando eu mando para a CAPES, eu corto. Nem ponho, porque eu já sei que isso vai pesar mais negativamente do que positivamente. Mas, fora isso, né, então a gente vê essa perspectiva de melhorar a nossa produção. Difícil, né, porque os professores estão muito envolvidos, mas nem sempre as respostas. Hoje a CAPES tirou o TMT, que é o termo de titulação, mas a gente piorou nisso. Então, a gente tem alunos fazendo por um tempo maior, né? Também não acho que é só recurso, porque a gente tinha um recursozinho e dava para ajudar, quer dizer, a gente tem outras questões que acontecem. Então, em função disso, quer dizer, e também a gente tem algumas reuniões com a Pró-Reitoria, a gente tem conversado sobre isso, por exemplo, é aumentar mais a nossa visibilidade. Uma das conversas, eu não sei se isso vai gerar alguma coisa, mas que eu ando tendo é com uma possibilidade de um Inter, que o programa 4 pode oferecer, segundo a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação nossa, né, um Inter com o IF Sudeste, de Minas, né, vai ser gente o ano que vem, só que eu só vou pensar nisso depois que eu fechar o relatório da CAPES, né, então se eu ofereço um Inter, eu acho que aí eu tenho condição, eu não, né, o programa tem condições de brigar, batalhar, enfim, por esse doutorado, mas como diz a professora Anastácia, com a situação que a gente está vivenciando, assim, dá até medo da gente colocar uma energia muito grande para receber mais um não, como a gente vem recebendo, dá um desgaste muito grande, né, e acontece isso. Agora, só terminando, o que eu acho que é importante, a gente tem feito vários trabalhos, os alunos têm participado muito disso, para a gente a participação do aluno é muito importante, é que todos entendam que o programa não tem dono, que todo mundo faz parte, mas que a gente tem que somar as partes. Né? Não adianta só a gente ter, e depois as pessoas saem, vão embora, e aquilo que eu até coloquei na apresentação, às vezes quando elas voltam, às vezes elas já pouco contam como egressa, e às vezes até elas publicarem no doutorado, elas já não são mais egressas nossas, né? Porque já deu todo o tempo, e aí o que acontece? Conta para onde ela fez o doutorado, principalmente se, né, um exemplo de orientação minha, professor Rafael, um exemplo assim, né? Conta para aquele doutorado, mas não conta para o mestrado. Né? Então, acho que a gente tem algumas coisas, sabe, Luana, que a gente precisa acertar muito. Você foi representante, foi a Luana que eu estou pensando, você sabe um pouco das dificuldades que a gente tem e o quanto que a gente precisa, e o quanto que o papel do representante é importante também para somar nessa questão. Obrigada, tá? Perfeito.
Nossa próxima pergunta, ela trata também de publicações, né, que foi levantado aí, que talvez a maior dificuldade dos programas de pós-graduação aparecerem aí. Então, a Renata Pereira, quais os principais desafios, né, que vocês têm observado em relação às publicações, né, dos trabalhos envolvidos nos programas de agroecologia, especialmente se referindo aí ao retorno, né, à decisão final de revisores, de revistas. Ela até continua na pergunta, né, que se houve algum avanço em relação a esses trabalhos, ou seja, como foi indicado pela professora Anastácia, a gente tem trabalhos, mas que não estão lá coincidindo com aqueles que a CAPES considera de maior impacto, né? Ou seja, mudou alguma coisa recentemente nisso? E quais são esses desafios aí para os professores e discentes dos programas? Professora Anastácia, quer começar novamente? Posso começar. Eu acho importante essa pergunta, né, e também na UADR a gente também tem o mesmo problema de o discente forma, né, e muitas vezes não publica, né, e aí a sobrecarga do docente ela é alta, ela não consegue voltar a pegar aquele trabalho inicial ali. Mas só em termos de qualidade, né, o que eu observo, né, a gente precisa, para a gente conseguir chegar a essa publicação de qualidade, a gente precisa ter um trabalho importante, um trabalho de base que começa desde o planejamento do seu projeto de dissertação. Então, esse projeto ele tem que ser planejado muito bem, com bases sólidas em metodologia, a escolha do problema, né? Então, mesmo que no curto prazo, esse problema ele tem que ser desafiador, de interesse para o avanço científico. Vou dar um exemplo, não adianta a gente ficar fazendo, eu sei que, né, talvez desculpe a minha fala aqui, mas, por exemplo, diagnóstico rápido participativo, já era, a gente não publica mais com isso, né? Então, eu acho que trazer novidades aqui, né, para essa área da ciência. Então, quais os avanços, quais as novas metodologias, eu acho que começa nesse planejamento do seu projeto de pesquisa. Fortalecendo ele, essa pesquisa, ela tem que se iniciar forte, não adianta lá no final a gente ter um artigo ou uma dissertação que você vai pegar, o método ele está incorreto, ou ele está incoerente, muito dos nãos que a gente toma vem da metodologia escolhida, que não permite você chegar numa conclusão ou em resultados claros, né? A gente não vai resolver isso lá na frente, após o projeto já ter se encerrado. A outra coisa que eu destaco como importante é que o estudante, ele tem que saber que ele vai ter que ler bastante, ele tem que ter uma base teórico-científica forte, leitura em inglês, né, em língua estrangeira, porque ele precisa fortalecer o seu trabalho, né, a sua discussão, os seus resultados. O professor muitas vezes não vai ter tempo de fazer isso, né, o orientador. Então, acho que, eu acredito assim, que o que pode melhorar, e a gente tem feito esse trabalho, estamos colhendo ainda pouquinho, né, mas a gente fortaleceu muito a questão da metodologia da pesquisa, né, então, disciplina de metodologia de pesquisa, fortalecemos as questões de uso de consulta de bases online, né, as bases internacionais, consulta de gestores de textos, né, Mendeley e outras coisas assim, e principalmente o que a professora falou, uma conscientização, desde o início da pós-graduação, do que é um trabalho científico e do que pode gerar avanço, né. Ainda sobre se eu vejo assim, né, como eu falei, eu sempre vejo o copo mais cheio do que vazio. Eu acho que talvez esse Qualis único possa nos ajudar, porque algumas revistas, por exemplo, das ciências socioeconomia, socioambiental, elas no Qualis, lógico que esse Qualis vai acabar, né? A gente sabe que vai para um JCR futuramente, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, dentro do Qualis único, a gente viu que algumas revistas, talvez que fossem mal avaliadas dentro de Qualis diárias, né? Elas subiram um pouco. Então, eu acho que isso pode ser uma ajuda também. Acho que é isso. Vou passar para a professora Silvia. Obrigada, professora. Acho que muitos dos pontos que a professora Anastácia colocou, né, assim, eu acho que a gente tem vários desafios nas publicações. Então, alguns eu coloquei anteriormente, acho que às vezes o próprio envolvimento, concordo com a professora, às vezes a própria metodologia, e o que muitas vezes acontece, né,
por várias questões, ou de recurso que às vezes não chega, ou do próprio aluno que às vezes tem algumas outras questões, às vezes a gente tem que também, no meio do caminho, mudar um pouco o projeto, porque fica entre uma publicação e o TMT, né? Então, a gente às vezes dá uma acertada ali e a gente já sabe que já perdeu uma parte, né? Porque você tem que, às vezes, tirar um ponto importante, ou dar uma reajustada, porque senão, né, às vezes esse TMT fica muito longo, tem que abrir vários processos para ele continuar, né, poder continuar na universidade, enfim. Então, eu acho que a gente também, né, dá uma questionada nisso. Essa questão das publicações, eu não sei exatamente como é que é nas outras áreas da agrária, assim, da CAPES, desculpa, né? Sei, conheço da nutrição, que é onde eu participo, né? E também das ciências agrárias. O que eu noto, né, é que, quer dizer, a gente tem uma exigência dessa nossa área muito alta, né? Então, nem sempre, né, conforme o tipo de pesquisa que a gente faz na agroecologia, não tem uma revista que se enquadre. E quando você busca em outras áreas, né, ele dá um qualis muito baixo, né, para as agrárias, que até o momento é o qualis que nós temos. Eu também estou nessa esperança do qualis único, né? Esses dias teve uma live, né, com o novo coordenador ali das ciências agrárias, né, e parece que está saindo de uma outra forma, aquele que saiu não era, né, ele só houve um vazamento ali e tal, mas, enfim, a gente espera, porque acho que isso vai mudar um pouco, né, a perspectiva da ciência. Não tem sentido uma revista valer A1 numa área e quase que B5 na outra, B3, uma coisa assim, não dá, né? Como assim esse negócio, né? Então, esse acho que é um desafio muito grande que a gente tem. Então, eu entendo isso, né? É o projeto, é o envolvimento, é a conscientização, né? É um aluno, ele entender que, lógico, ele tem a vida dele, mas ele é dedicação exclusiva ao programa. Né? Então, assim, o que significa isso? E muitas vezes, quer dizer, lógico, nem sempre isso dá tempo de publicar no mestrado, mas o que a gente observa é que esse retorno nem sempre vem em seguida, né? A gente teve um avanço, especificamente o nosso programa, em relação a publicações, né? Apesar de nós termos um programa 4, nós tínhamos um PNPD, né? um pós-doutor, né? E aí fez um diferencial. Né? E ele ficou 5 anos com a gente, nós conseguimos publicar, não vou dizer que todos foram A1 ou A2, mas nós chegamos em torno de 15 trabalhos publicados por ele, né? Com ele, não por ele, né? Então, ele fez um trabalho com a equipe que a gente não tem tempo de fazer. Hoje, como nós não temos mais o PNPD, quer dizer, né, a gente volta àquela situação inicial, com menos recursos, menos isso, menos aquilo, né? Então, né, não que eu seja pessimista, mas me dá muita angústia, né, de ver os retrocessos que a gente tem. Às vezes, acho que até fico um pouco pessimista ou um pouco chateada, né, porque a gente acaba vendo um pouco nesse sentido, tá? Essa conscientização, eu acho que ela é extremamente importante, né? Eu acho que a gente também precisa aproveitar mais, uma coisa que na ciência da nutrição eu noto que a gente já faz com muita mais facilidade do que nas agrárias, é aproveitar também as nossas disciplinas. Por exemplo, a minha disciplina, né, que eu dou, lógico, ela não é uma disciplina para a ciência da nutrição, mas, né, ela é aberta, né, a segurança alimentar é aberta para todos os programas, como qualquer disciplina, né, numa instituição, ela é aberta, mas um dos trabalhos, o principal trabalho, ele tem que entregar uma revisão sistemática. E aí eu vou atrás de professores para dar curso, às vezes a gente monta disciplinas tipo tópicos, convido o pessoal externo, e nas agrárias eu noto que agora isso está começando a acontecer. Né? Por exemplo, quando eu, né, tem alguns trabalhos, lógico que não são todos, que saem, esses dias mesmo eu estava conversando com uma colega, né, da disciplina dela, né, com um trabalho de revisão sistemática, né, na disciplina ela conseguiu publicar 2 trabalhos, um no A1, outro no A2, e outro trabalho em revistas menores. Então, você consegue publicar em revistas boas, e fora isso, eu acho que a hora que um aluno faz uma revisão sistemática, e que é boa e publica bem, né, ele tem uma base, um referencial teórico muito legal, porque ele estuda muito para fazer um artigo de revisão. Às vezes ele usa 5, mas ele lê um monte, né? Então, isso é muito legal também. Então, acho que a gente precisa pensar, né, como que a gente pode, né, não é só colocar, vamos fazer isso, porque isso também depende da gente estudar, da gente conhecer, da gente buscar outros professores, mas, né, talvez a gente também pensar em otimizar um pouco esses intervalos. Agora, também essa otimização é muito relativa. Né, eu brinco dos meus alunos, o que é mais comum, você tem 10 alunos, 3 tentam publicar, quer dizer, todos tentam publicar, acabou o ano, mando, né? 3 continuam e geralmente publicam, os outros 7 morrem na praia. Acabou o semestre, saiu a nota no Sapiens, acabou o semestre, aluno é aluno, ele vai embora, ele não termina a publicação. Eu tenho pilhas de artigos, gente, vamos terminar, falta pouco, né? Ou você até já joga fora, porque uma revisão vai ter que começar do zero. Então, é um pouquinho isso também, tá? Perfeito. Nossa próxima pergunta é específica para a professora Anastácia, da Nayara Figueiredo.
O programa de vocês tem eventos ou projetos vinculados que envolvam discentes? Isso é algo importante na avaliação dos programas aí pela CAPES? A gente tem também, assim como vocês, a cada 2 anos, o simpósio, né, de agroecologia e desenvolvimento rural, e intermediano a gente tem os seminários de agroecologia e desenvolvimento rural. No simpósio tem apresentação de trabalhos, exposição de fotografia, e aí no seminário são mais as palestras, e esse ano a gente teve um webinário, né, porque a gente não conseguiu fazer o simpósio, então ficou como um webinário. E sim, a CAPES considera extremamente importante e os eventos, eles constam com visibilidade para o programa, né, e hoje em dia, né, nenhum produto do programa tem muito valor se ele não tiver a participação do egresso. Isso já ficou bem claro nessa avaliação da CAPES agora que a gente vai ter para a nova ficha. Então, assim, não adianta eu ter também aquele pesquisador top que publica, mas o trabalho dele não está vinculado ao PPG, isso não vai contar mais, ele tem que estar vinculado ao PPG, ou com egresso, ou com discente, ou na linha, né, do PPG. Então, os eventos, como a professora Silvia falou, quem tem acompanhado, assim, o trabalho da coordenação atualmente, ele é surreal. Ele tem adoecido a gente, né? Eu achei que semana passada eu ia ter um colapso nervoso, desmaiar, ir para o hospital aqui. Então, é muita coisa, né? Então, não tem como a gente organizar evento. Então, se não fosse vocês, né? Por isso que eu os parabenizo por esse evento aqui, e parabenizo meus alunos lá, o pessoal da agroecologia de Araras também, porque realizam eventos fantásticos, e com a gente, às vezes, ajudando bem pouco, com pouco recurso, infelizmente. Então, é de extrema importância, e parabenizo vocês por isso. E a gente precisa até trocar mais figurinha aqui, colocar vocês em contato com o pessoal do lá, o pessoal daqui, para que vocês acompanhem mais aí os trabalhos também. Obrigada. Silvia, você quer fazer algum comentário? Eu queria dar uma complementar. Além do né, porque como... Além do CIMPA, a gente tem outros aqui em Viçosa que o pessoal pergunta, né? Como foi a Nayara que perguntou, eu sei que ela conhece, então eu queria, já que nós estamos aqui falando com um público maior, eu queria também colocar, porque eu acho que é interessante vocês conhecerem, eu acho que uma professora coloca, a gente poder trocar mais figurinhas, e é o que eu acho que é o que vai segurar um pouco mais da agroecologia. Realmente a gente tem o SIMPA, que é esse simpósio pós-graduação em agroecologia, nosso programa começou em 2011, o SIMPA começou em 2012, então todo ano nós temos um SIMPA, né, que vem crescendo, hoje tem minicursos, tem apresentação de trabalho, apesar de ser um simpósio de pós-graduação em agroecologia, ele não é fechado só para o pós-graduando, né? Então, inclusive, graduandos participam, técnicos, enfim, né? Então, a gente tem o SIMPA, né, que é anual, a gente tem mensalmente, né? Lógico que esse ano o SIMPA foi remoto, mas ele sempre foi presencial, né? Ele já, né, sempre que possível, a gente conta com convidados externos, não só da nossa instituição, mas também do nosso país, né? Então, lógico que isso às vezes é um pouco mais difícil, às vezes consegue um financiamento, CNPq, alguma coisa assim, mas nem sempre isso é viável, né? Acontece, né? A gente tem também mensalmente, desde 2015, se eu não estou enganada a data, o Café com Agroecologia, que também era presencial, agora está em formato de live, né? Que são eventos abertos à sociedade, né? À comunidade da UFVI externa, né? Não é um evento de pesquisa, é um evento geral, né? Onde você tem né, é sempre convidado um facilitador, né? Que pode ser um pós, um professor, um agricultor, enfim, né? A gente tem esse facilitador que participa, né, dessa reunião com esse público ali, e aí com as mais diversas metodologias, né, aí cada um trabalha com, né, esse é um evento mensal, né, e que traz várias temáticas, e como eu coloquei, vários participantes, inclusive, aí sim, às vezes a gente aproveita que tem alguém internacional aqui, dá para fazer, né, quer dizer, e agora, né, com esse processo da pandemia, nós estamos com ele remoto, né? Tem também, né, a gente faz, quer dizer, não é uma atividade só do programa, mas o programa participa, inclusive, né, assume o registro do programa, é o ciclo, né, de discussão em segurança alimentar e nutricional, onde ele é derivado da minha disciplina, né? Então, o que a gente faz, a disciplina
né? É uma disciplina que, quando tem 8, 9 alunos, é muito grande, né? Então, geralmente, as disciplinas da pós são menores, e a discussão é riquíssima, são muitos e muitos materiais que a gente trabalha ali, e eu acho uma judiação ficar fechada em 4 paredes e com mais 4, 5 pessoas. Então, a gente, no semestre seguinte, a gente leva essas discussões também abertas, né? Então, também para graduando, pós-graduandos, externos, né? Onde os próprios pós-graduandos participam dessas falas, né? E sempre a gente convida um técnico, né, para completar, né? A gente tem uma experiência aqui, que eu acho que São Carlos, na Federal, acho que também vocês têm alguma coisa semelhante, né? Que não é alguma coisa do programa, mas que o programa participa, né? É o Quintal Solidário, que é uma feira de economia solidária e agricultura familiar, nós participamos, inclusive, né? Nós já tivemos 2 dissertações realizadas no próprio quintal, né? No próprio evento. É um projeto de extensão, mas onde também, além das atividades da feira, tal, mas que tem toda uma metodologia, né? Não é simplesmente chegar lá e vender, né? A gente tem, né, também ensino, pesquisa e extensão, ensino de graduação. Tem várias disciplinas da pós que acontecem junto ao quintal, e também pesquisas desde TCC até, por exemplo, dissertações, né? Então, a gente tem alunos de outros programas que participam do nosso programa. No momento, nós não temos ninguém. Geralmente, quando eles estão fazendo as teses, as dissertações, eles participam, né, dessas questões. A gente tem uma participação desde a implementação, né, que eu acho que é interessante também, né, a gente pensar dentro da nossa instituição. Então, foi em 2013 até 2015, aí parou e voltou agora, né, uma participação no programa de aquisição de alimentos de compra institucional, né? Então, nós coordenamos, né, a comissão. Então, essa coordenação outra vez foi minha e essa vez continua comigo, né? Onde a gente tem os parceiros internos e externos, alunos da graduação, da pós, nesse momento a gente não tem ninguém participando, professores de vários departamentos, né? Onde também, né, a ideia de trazer, né, quer dizer, a agroecologia, o processo de transição, a gente tem conversado muito sobre isso, né, dentro dessa compra institucional, né? Então, acho que também é uma experiência muito legal, que também a gente já teve uma dissertação nesse sentido, foi muito legal, muito boa, né? E esse ano a gente teve uma experiência, porque tudo que a gente faz sozinho está mais difícil, mesmo online, né? Nós juntamos vários segmentos, né, da UFV externa, né, e vários departamentos, enfim, né, inclusive na pós, né, e nós criamos uma rede e fizemos lives de agosto a outubro. Né? Lógico que cada live era um segmento que assumia um pouco mais. Então, nós fizemos uma live em agosto, mais de acolhimento aos nossos alunos de graduação, mas era uma coisa mais geral, porque, né, e também aproveitamos o dia do nutricionista, 31 de agosto, começava as aulas da graduação, então fizemos mais, né? Depois, em setembro, nós fizemos o aniversário de 4 anos do Quintal Solidário, então foi uma live onde, né, eu participei, o produtor participou, foi super legal, né? E depois, a de outubro, nós trabalhamos com o Dia Mundial da Alimentação, que também foi uma outra questão muito interessante, a forma que foi feito, e com isso, né, todos os segmentos ganham, a gente tem mais braço para fazer também o que a gente tem que fazer. Então, esse ano foi a primeira vez que a gente fez essas atividades de rede, né, nesse formato online. E aí, né, a gente acaba também participando muito. Uma coisa que eu queria, assim, só chamar bastante atenção, eu acho que todos têm, mas eu acho que é interessante quem está ouvindo, né, pensar nessas coisas, são as parcerias externas. Né? Então, nós temos, né, uma parceria muito boa com a Emater, né, muito legal, importante, né? A gente tem feito várias conversas com a Emater no sentido, inclusive com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no sentido da UFV, né? Lógico que as portas são abertas para todos, mas trabalhar mais junto com a Emater para trazer esses profissionais mais para dentro da nossa instituição, não só da agroecologia, mas também, né? E esse ano eu achei que foi muito legal, né? A gente ganhou como, né, por esses trabalhos todos que a gente faz, né? Representando o UFV, nós ganhamos a instituição parceira, né? Então foi vir para o programa, tal, aí foi legal, assim, eu fiquei feliz, né? A gente não ganha dinheiro, mas ganha alguma coisa que dá felicidade e que anima a gente. Então, acho que é isso, acho que a gente tenta, assim, né? Tanto é que nessa página, como a professora colocou, a CAPES tem colocado muito isso. Nessa coisa da inserção social, eu acho que foi um dos itens que faltou mais espaço para a gente escrever, porque tinha várias experiências, né, legais, de detalhamento, tudo isso. Acho que essa questão de outras coisas que não a publicação científica é muito importante, né? Eu também sou coordenador e compartilho aí com as 2 colegas das agruras e agonias, vamos dizer assim, de ser coordenador e
e tomar conta da vida de tantos estudantes e tantos professores que dão tanto trabalho quanto os nossos estudantes, né? Mas isso é outra coisa. E só para destacar, né, que, na verdade, a Anastácia está concordando. Efetivamente, embora a gente faça um esforço muito grande nesses relatórios, infelizmente, como a Anastácia colocou, o que a gente viu no passado é que, no final da conta, o que resolvia era a publicação científica, né? Mas estamos aí prometidos para a próxima avaliação, a avaliação multidimensional, né? Acho que esse é o nome que é dado, e a expectativa é que realmente isso mude, e essa questão da inserção, como Silvia coloca, né, ela passa, né, em tese, a ocupar um espaço importante. A gente não sabe como é que isso vai ser feito, né, porque paper é muito fácil, né, é só contar 1, 2, 3, 4, comparar com o outro. Agora, quando passa para algo mais qualitativo, a gente fica um pouco preocupado, mas é importante a mudança e a gente espera que isso aí reflita e traga melhor benefício para esses nossos programas que têm essa inserção mais social e tudo, né? Mas vamos lá, continuando com as perguntas, e também em cima um pouquinho do que a Silvia falou, da questão de as parcerias e outras, né? A pergunta da Letícia, da Loski, acho que é esse o nome. Alunos intercambistas, né, nos programas de pós-graduação conta para aumentar a nota da CAPES? E aí eu gostaria só de inserir, né, aí acho que tem que contar estrangeiros, brasileiros, acho que a gente usa muito pouco na agroecologia a mobilidade, né, ainda mais agora, nesse momento que tem o ensino remoto, os nossos alunos podem fazer disciplina em qualquer universidade do Brasil e aproveitar na sua universidade, né? Quando não é remoto é mais complicado, porque a pessoa tem que ir para lá, mas no remoto hoje está muito fácil. E eu acho que os nossos estudantes conhecem pouco, os nossos professores, os nossos programas se integram muito pouco nisso, né? A gente poderia estar conhecendo as disciplinas de Araras conhecendo as nossas disciplinas, e isso hoje é muito facilitado, né, a mobilidade. Mas acho que a pergunta é interessante aí, né, o quanto que o intercambista ele é importante para o programa e para a avaliação da CAPES. Quer que eu possa responder? Pode, Letícia, né? Obrigada pela pergunta, né? Sim, conta, e como o professor Rafael colocou, tanto, né, o intercambista do território brasileiro como o externo, né? Então, a gente busca também muito isso, né? Essa divulgação, né, esse trabalho, né? Então, é um ponto que é bastante importante. A gente aceita, assim, desafios que a gente acha que nem deveria estar aceitando, né? A gente aceitou agora que nós temos a universidade tem um convênio, né? Com um convênio internacional com países africanos, né? E, basicamente, a maioria dos países que entraram nisso não são de língua portuguesa, né? E a gente, por exemplo, aceitou um aluno onde é só inglês, né? Isso significa, por enquanto, né, esse semestre foi um semestre mais apertado, mas que nós vamos ter que fazer toda uma adequação do curso para esse estudante. Como é que ele vai participar do seminário? Mas, ao mesmo tempo, como é que eu ponho um seminário 100% em inglês se o meu aluno também vai ter dificuldade? Tudo bem, tem que se virar, tal, mas não é tão fácil, né? Até para a gente mesmo, né? Então, né, são desafios importantes, mas que a gente que contam, né? Contam muito. Então, por exemplo, esse ano que passou, né, nesse relatório que a gente mandou agora, que passou não, nesse ano que nós estamos, desse último relatório, né, que nós encaminhamos, foi o primeiro que eu fiz, porque até então era outra coordenação. E assim, né, a gente tentou buscar, trabalhar com tudo que era internacional, mostrando o que a gente tenta fazer, o que a gente faz, de trabalhos conjuntos, de vinda de estudantes, né, de publicações que a gente busca, né, então, quer dizer, não conta bastante. E tem essa perspectiva nacional, que também é um item da CAPES, eles avaliam isso, né, e que também para a gente é muito importante. Então, por exemplo, a gente tem uma ideia que, né, acho que é legal. Eu falo assim, pena que o relatório é grande, né, poucas pessoas leem, mas, né, por exemplo, a gente tem, no nosso processo seletivo, né, nós temos pessoas do Brasil inteiro. Eu tenho esse levantamento desde o começo do curso, eu sei em cada semestre quantos que não são do Sudeste, e quem é do Sudeste, que quantos não são de Minas Gerais, né, porque isso é importante. Né? Lógico, depois se afunila no processo, né? Quem entra, a regionalidade não conta, né? Mas isso é importante também, são costumes, são hábitos, então a gente também muda, né, as nossas características. E como o professor Rafael colocou, e nesse momento, né, de pandemia, eu falo sempre, é um momento muito difícil, mas se a gente pode tentar pensar em ter alguma coisa boa, eu acho que essa parte remota, ela melhora um pouco mais.
né? Eu queria só completar na fala anterior, eu acho que é uma coisa que é muito importante, que dos próprios alunos saiu, vocês vão saber dar uma licença, mas acho que é legal todo mundo pensar. Nós estamos tendo, né, não só na nossa pós-graduação, mas nas pós-graduações como um todo, a UFV tem esse um levantamento, lógico que sempre tem subestimação de dados, de alunos com problemas mentais. A saúde mental dos alunos, nossa também, mas deles está muito, né, complexa. E aí isso veio, né, e um grupo de alunos nosso, do nosso programa, eles resolveram começar a conversar sobre isso. Eles abriram, eles vieram conversar comigo, eu, né, fui apresentando, nós temos aqui uma divisão psicossocial, fui apresentando, resumindo, né, no dia 29 de setembro, eles fizeram, junto com o psicólogo, né, da divisão psicossocial, eles fizeram um workshop para discutir sobre isso, né? Então, a maioria era do nosso programa, mas foi aberto para a UFV, tinha mais outros alunos de outros programas, né? E foi muito legal. E a partir daí, todo semestre no seminário, né, que a gente tem o seminário toda semana, né, o seminário de disciplina, sempre no começo do semestre eu tenho convidado o psicólogo para vir falar um pouco dessa saúde mental, né? Eu acho que a gente precisa quebrar essas barreiras também, e tenho trazido a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, para falar, né, o que a universidade oferece também para o pós-graduando, porque ele não sabe. Ele chega, principalmente o que não estudou aqui, e tem tido algumas repercussões positivas. E a outra coisa que eu acho que foi muito legal, né, a gente fez, baseado nessa questão da CAPES, né, que eles pedem agora autoavaliação e o, como é que chama aquele negócio, o planejamento estratégico, projeto pedagógico, a gente vem trabalhando junto com a Pró-Reitoria, que tem essa perspectiva, não é só para o nosso programa, né? Mas a gente fez um dia 30 de setembro o dia inteiro de seminário, porque eu falo dia 30 porque foi um feriado, também para fazer isso, né? Então, com a participação de professores, né, alunos, egressos, o corpo técnico nosso, que a gente só tem uma secretária que trabalha meio período, né? Outro meio período, eu que seguro as pontas para ela, mas vamos lá, né? Então, mas é uma pessoa excelente, né? Então, participou também, né, o nosso ex-pós-doutorando. Então, assim, a gente teve em torno de umas 40 pessoas, com uma participação muito legal, que está gerando frutos. Eles montaram um grupo, né, eu estou até fora para deixar o pessoal também discutir, mas eles estão discutindo, inclusive, os pontos fortes e fracos do programa, né, e aí, conteúdos seminários, essas coisas todas, mas eu acho que são experiências legais, que nos motivam, inclusive, sabe, a ver um pouco mais, coisas positivas, boas, né, interesse de participação. Professora Anastácia? Eu acho que, né, só complementando aqui a fala do professor Rafael e da professora Silvia, mas o professor Rafael tem razão, a gente explora pouco essa possibilidade de fazer disciplinas em outros locais, até mesmo dentro do Brasil, e eu acho que fica também uma dica, a gente interessante, né, mas fazer disciplinas conjuntas, né, a gente tem feito uma conjunta com uma curso de nutrição da Unesp, da Unesp de Botucatu, e uma em conjunto com o pessoal da UFSC também, quer dizer, estamos, né, então a gente oferta aqui, o pessoal oferta lá, e os alunos fazem junto, né, isso acho que também ajuda bastante. Numa expectativa também de fazer uma disciplina conjunto com o pessoal da Costa Rica, lá da CATIE, então acho que são propostas, né, porque agora eu acho que se teve um lado bom da pandemia, foi a gente poder se adaptar a esse ensino virtual, esse ensino online, né, então talvez a gente aumente as possibilidades para esse intercâmbio internacional, né, e sim, a gente também recebe estudante, a gente participava do PAEC-OEA quando tinha bolsa, hoje a gente não tem mais bolsa, então a gente não participa mais, mas a gente recebe estrangeiro que vem com bolsa já, principalmente aí moçambicano, a gente tem recebido o pessoal da Costa Rica, da Argentina também, e por enquanto o pessoal ainda tem vindo sem bolsa, né, ou concorrer com a bolsa do programa. A gente não sabe como é que vai ficar, porque a gente teve muitos cortes agora, então a gente eu espero, né, infelizmente, que a gente vai ter uma queda na procura de quem possa vir sem bolsa. A gente está tendo um apoio muito grande do Centro de Ciências Agrárias aqui, porque a gente recebe, a UFSCar de Araras, ela é a referência, né, no lançamento de, talvez aqui tenha, né, como ela veio do Instituto de Açúcar e Álcool, a gente tem as patentes das cana-de-açúcar mais produzidas no Brasil.
Então, isso volta como royalty para a universidade e volta como royalty para o centro. E o Centro de Ciências Agrárias, então, tem nos ajudado muito com bolsa de extensão. É o que tem nos ajudado a sobreviver a essa época, né, utilizando esse dinheiro que tem voltado. E apoio à publicação, professora Silvia, então apoio à taxa de publicação, tradução de artigo, eles têm ajudado bastante nisso. Então, assim, né, talvez a gente tenha uma queda nisso de procura por estrangeiros, mas é importante sim, a CAPES valoriza, e valoriza também o fato de vocês fazerem disciplinas em outros locais, isso também é interessante. E já pegando o gancho do professor Rafael, eu tenho também medo dessa avaliação multidimensional, porque eu acho que vai ser impossível avaliar tanto programa, tão detalhadamente, de forma qualitativa, né? Eu tenho uma amiga que ela fala, eles vão jogar num programa de estatística e vai ter porcentagem do mesmo jeito. Falou para mim esses dias, eu falei, não, estou acreditando que ele vai ler o meu anexo lá, que eu coloquei no anexo. Ela falou, não, vai jogar no programa. Então, vamos aguardar, ver como é que será, né? Mas é isso. Ô, gente, dado o adiantado da hora, né, a gente tem outra mesa que vai falar aí das pesquisas do programa aqui da agroecologia, a gente vai encerrar por aqui, né, agradecendo aí a professora Silvia, a professora Anastácia, todo mundo que esteve presente, né, para discutir aí os avanços, eu acho, mais ainda os desafios que os nossos programas estão e terão que enfrentar aí nos próximos anos, tá bom? Muito obrigado, bom dia a todos. A gente continua aí. Eu queria só um minutinho, eu só queria agradecer, né, você, lógico, né, nosso parceiro de sempre aqui, mas principalmente a professora Anastácia, em nome da coordenação. É um prazer muito grande, mesmo que virtualmente, estar conhecendo, e a gente se coloca à disposição e quer ter mais contato com vocês, tá? Obrigado mesmo, foi um prazer. Tá? Eu agradeço também me coloco à disposição e vamos nos aproximar, sim. Eu tenho um pé e meio em Viçosa. Infelizmente, com a pandemia, não tem permitido muito voltar. Mas agradeço. Só uma vez aí, né? O link para a próxima mesa vai estar disponível no chat do auditório Primavera. Tá bom? Um aviso da coordenação. Obrigado, boa tarde a todos. Vamos continuar no evento aí. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.